Pode abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. Capítulo 2, o verso 40. Atos, capítulo 2, o versículo 40. Diz assim o versículo, ó irmãos: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vocês podem repetir essa última frase, depois do 2 pontos aí? Vamos no 3? 1, 2, 3. Salvai-vos desta geração perversa. É isso que nós vamos fazer nessa noite, a nossa meditação. Esse texto está inserido no primeiro sermão que Pedro pregou após o Pentecoste. Salvai-vos dessa geração perversa. Ele já estava concluindo a pregação. E esse pequeno texto, ele acaba trazendo algumas informações que tá na Bíblia toda. Ele é uma espécie de resumo, né? A expressão salvai-vos, ela é interessante, porque a salvação descrita na Bíblia, ela é abrangente, né? Não é apenas ser salvo do inferno ou da morte eterna, né? É ser salvo também aqui na terra de uma maneira reprovada de pensar e viver. É ser salvo das influências malignas do mundo presente ou da geração atual, geração corrompida, geração perversa que Pedro fala. Há o risco, entenda comigo, de entregarmos nossa vida ao Senhor, fazer a confissão de salvação, chegar a ir às águas do batismo, né? Mas depois de todo tudo isso, continuar preso ao mundo, continuar preso às suas práticas, tendo ainda uma mente reprovada, ou concordando com essa geração reprovada segundo a Bíblia. A salvação, de uma forma abrangente, é ter o caráter, seus valores e sua forma de pensar transformados por Deus. Alguém é salvo quando o seu caráter, seus valores e a sua forma de pensar é transformado por Deus. Aí é a salvação, não é a salvação só futura. Quando Jesus voltar, vou estar salvo. Muita gente pode até estar salvo, mas não está hoje. Continua com o viver completamente corrompido. A salvação é ver os valores do reino de Deus manifestados em nossa vida diária. Ou seja, se eu sou salvo, tudo que é de Deus se manifesta na minha vida diária. Mas eu confronto tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é dessa geração corrompida. Não pode passar por mim ou pelo cristão sem o confronto. Vejamos o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. Para que venham a tornar-se puros, sinceros, filhos de Deus,
e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e depravada, na qual vocês brilham como astros no universo. O que Paulo está dizendo? Vocês têm que ser inculpáveis, puros e sinceros, no meio de uma geração pervertida, perversa. Então Paulo concorda com Pedro. Pedro falou, salvai-vos dessa geração. Cuidado com o que essa geração está fazendo e você está concordando. Você está vivenciando isso. Aí Paulo fala, olha, vocês não podem ser culpados de nada com essa geração. Vocês têm que ser puros e inculpáveis. Eu não posso ser considerado culpado diante de Deus pelo que está acontecendo no mundo. A geração está pervertida, mas o crente não pode conformar com isso. Mas quando isso acontece, irmãos, vamos dar alguns exemplos aqui. E eu já começo a fazer uma aplicação. Por exemplo, quando eu assisto normalmente a uma novela onde o homossexualismo é apresentado como normal, e eu assisto aquilo como se um crente vivencia aquilo como normal, ele não está bem. Aquela perversidade não pode ser normal para ele. Ele pode até ver, mas ele tem que se revoltar. Ele tem que dobrar a sua oração. Ele tem que entrar em crise. Porque senão, você pode não fazer, mas está concordando. Está fazendo plateia. Por exemplo, estamos chegando aqui domingo na eleição. Ah, eu voto em qualquer um. Isso não muda nada mesmo? Está errado. Está errado também. Seu candidato pode nem ganhar, mas você não vai ter a consciência pesada que votou num pervertido. Você tem que saber em quem está votando. Porque mesmo que ele não ganhe, Deus está vendo seus atos. Deus está vendo suas ações. Você votar em alguém pervertido é o mesmo que você concordar com as ações dele. E talvez o pior de todos, acostumar com os erros na própria vida. Às vezes eu tenho um erro, eu tenho uma perversão, eu tenho uma iniquidade, e as iniquidades hoje estão sendo legalizadas, e aquilo vai se tornando normal para a minha vida. Não é. Não é. Eu posso não mudar o mundo, mas eu tenho que vivenciar a verdade. Eu posso ficar sozinho, só você, mas você tem que ficar com a verdade. Não significa que perto de você, na sua casa, na sua família não tenha erros. É possível que tenha. Mas se você é um cristão, você tem que salvar da geração perversa e não concordar. Hoje nós vamos cortar na carne, né, irmãos? O texto diz, salvai-vos dessa geração perversa. Vamos pensar sobre isso. Eu fiquei pensando aqui que quando eu criei o tema da festividade, irmãos, eu pensei nisso. Coloquei até umas palavras ali, coloquei a igreja no tempo do fim, mas os pregadores, hoje não adianta você dar tema, né? Eles infelizmente têm, talvez, não sei o porquê, se estão cansados, se é mais fácil pegar uma coisa pronta, quase ninguém fala em cima daquilo, e eu já estou disposto a nem mexer com o tema mais. Porque você coloca o tema, mas eles não falam sobre isso. Mas essa igreja do Senhor está vivendo esse tempo difícil. Então eu quero pensar sobre isso com vocês nessa noite. Que é essa geração, irmãos? Que geração perversa é essa? Uma geração escravizada por princípios errados e antibíblicos. Vamos pensar em algumas situações. Primeiro, uma geração relativizada. Ou seja, onde o relativismo é o centro. Para a sociedade de hoje, tudo é relativo. Só depende do ponto de vista de cada um. Não tem nada de errado. Isso é pregado abertamente em todos os ângulos da sociedade moderna. Ela é relativizada. Para o pecado, buscam as desculpas ao invés do perdão.
O crente não pode ir nessa onda. A Bíblia não diz isso. Estão chamando o pecado de problema. E problema se resolve no terapeuta. Agora o pecado só em Jesus. Quem tem problema, procura um especialista, vai tratar, um psicólogo, alguém especializado, um conselheiro. Agora quem tem pecado tem que vir para os pés de Jesus e confessar e arrepender. E Ele é cheio de misericórdia e é capacitado para perdoar. Agora isso, irmãos, acabou afetando a igreja. Os crentes vão levando a vida sem buscar o conserto. O fracasso será iminente, mas tem muita gente que acostumou com isso. Chega a falar, ele está com um problema. Não busca o conserto em Jesus, fora dele não há conserto. E esse problema relativizado do mundo tem afetado a igreja. As pessoas estão se desculpando. Não, é por causa da minha situação. Eu fui cercado, eu fui tentado. A coisa complicou para mim. Não, meu irmão, não. Nós somos alcançados pelo pecado e quando isso acontece, nós temos que consertar a nossa vida. Quem quer que seja, buscar ajuda em Jesus. Amém, irmãos? O diabo criou isso na sociedade, mas a igreja não pode aceitar essa mentira, irmãos. Quem tem erro tem que vir para os pés de Jesus e só Jesus pode nos ajudar a consertar a nossa vida. Segundo, uma geração secularizada ou secularismo. O que é isso? Influência nociva das coisas mundanas na vida do crente. Você pode ser cristão na igreja e, no entanto, não ser na vida secular. Resumindo, crente só na igreja. Lá no mundo a vida dele é normal. Faz tudo que o mundo faz. Não tem nada de temor. O secularismo, o mundanismo envolveu a vida de muitos dentro da igreja. As práticas são as mesmas, as negociatas são as mesmas, a falta de temor é o mesmo, mas dentro da igreja é religioso. Até passa a ideia de um crente bom, mas lá fora leva a vida de qualquer maneira. Há uma normalidade que se predomina em tudo. Não tem nada mais errado para alguns. Olha, irmãos, a primeira coisa que o secularismo rouba do crente é o temor e a reverência. Hoje nós temos uma geração dentro da igreja que não tem mais temor de Deus. Não tem reverência por nada. Nós viemos de uma época que na semana da ceia a gente tremia nas bases, porque era o dia de contar para a igreja que estava em comunhão. Olha, eu vou participar da ceia, e se eu participar da ceia, eu estou falando para Deus e para todo mundo que eu estou em comunhão. E se não tivesse, sofria, ia para os pés de Jesus. Mas hoje, irmãos, comer o pão e tomar o vinho aqui para muitos não faz diferença, porque o secularismo inseriu dentro do coração de muitos a falta de temor e a irreverência. E leva esse crente, torna esse crente independente, sem submissão e sem vínculos. Se der certo eu vou, se der certo eu participo da ceia. Se qualquer coisa que acontece, não pude. É uma coisa assustadora esse secularismo mundano que infelizmente afetou a igreja do Senhor Jesus. Mas se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos diante do Senhor para mudar a nossa vida. Terceiro, uma geração pragmatizada. O que é pragmatismo, irmãos? A geração dos resultados e não dos processos. É aquela coisa, para que ler um livro ou para que ler um jornal se eu posso ver na TV? Hoje as pessoas preferem ver. E até as notícias da TV são mentirosas. Você quer saber a notícia? Compra um jornal para ler. Porque aqui o que passa na televisão é um resumo mal feito, às vezes mentiroso.
Hoje é impressionante o desenvolvimento das crianças com a internet, com a tecnologia. Mas não desenvolvem os princípios elementares da família. Não. Isso afetou a igreja, irmãos. As pessoas só querem resultados. Só querem a bênção, mas não o Deus da bênção. O processo da salvação envolve uma gama de ações. Por exemplo, muita oração, muita adoração, muita congregação, muito jejum, muito envolvimento com o reino de Deus. Mas o que tem acontecido é o contrário, irmãos. Abandonaram as orações, abandonaram as vigílias, abandonaram os estudos bíblicos. A escola dominical tem sido esvaziada, porque nela se senta em torno da palavra de Deus. Porque isso é processo, isso dá trabalho, mas as pessoas querem movimentos que dê resultado na hora, que é coisa pronta. Vai estar lá o homem que vai falar e que vai acontecer, ajunta muita gente. Mas isso não é salvação, falei terça-feira passada. Dons não é salvação. Salvação é prática de vida cristã. Primeiro, você aceita Jesus e entra no processo da salvação. Você tem que renunciar, você tem que tomar a tua cruz. Você tem que carregar a cruz, seguir a Jesus. E se você for fiel, renunciar, pagar o preço, lá na frente você vai ganhar a coroa da vitória. Mas hoje, irmãos, estamos querendo a coroa, mas esquecendo que a cruz vem antes. Amém, meus irmãos? Uma geração escrava dos direitos, uma geração sem disciplina. A onda é essa. É meu direito ter e fazer o que eu quero. Ninguém manda em mim. Isso não é bíblico. Até as crianças hoje. Se o pai for corrigir as crianças, ela liga para a polícia. Ó, bateu em mim aqui, triscou a mão em mim. Isso não acontecia até bem pouco tempo. Mas hoje é uma geração escrava dos direitos. E direitos deformados, irmãos. Isso não é bíblico. Não somos de nós mesmos, diz a Bíblia. Nós somos servos. Cristo é o Senhor. Ele dirige a nossa vida, então não tem essa de direitos. Você tem que voltar para a palavra de Deus, porque Jesus é o Senhor da minha, da sua, da nossa vida. Quem dirige a nossa vida é o Senhor. E às vezes Ele manda retroceder, manda perdoar, manda renunciar, manda suportar a afronta, manda fazer muita coisa que nós não gostamos de fazer. Mas o diabo percebeu isso, plantou lá no mundo e nós trouxemos para a igreja. Hoje, existe uma doutrina na igreja, na Bíblia, chamada disciplina. É quase impossível disciplinar alguém hoje, porque as pessoas são completamente invocadas com direitos. Invocadas com direitos. Hoje temos que preparar, eu estou ajudando a preparar o regimento interno do nosso ministério, temos que colocar coisa de direito lá, porque antigamente, pastor, a igreja disciplinava, hoje não, irmãos. Se eu falar que alguém é amarelo, ele pode te processar. Tem que se tratar com cuidado, porque as pessoas estão completamente invocando esses direitos. Mas quem é a igreja do Senhor Jesus, a coisa é diferente, irmãos. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus. E se você é servo, Ele é Senhor da sua vida. Vamos correr. Uma geração onde o conceito de família caminha rumo à destruição. Pedro falou, salvai-vos dessa geração. Uma total perda dos vínculos familiares. Rompimento com a família. Uma nova configuração está sendo forjada. Com a total inversão de valores. E eu fiquei lendo hoje uma notícia. Os homossexuais querem se casar. Os heterossexuais não querem se casar. Isso era o inverso. Quem casava eram os heterossexuais. Agora hoje eles não querem mais. Quem é hétero não quer casar. Chega num jovem, não, casar para quê? Não, para quê? Sofrimento, essa onda. Mas quem está depravado pelo homossexualismo quer casar, irmãos. Estão brigando pelo casamento, estão brigando pelas uniões aí do mesmo sexo. Isso está uma briga no Senado, a maioria dos países já adotou. Mas a igreja do Senhor não pode ir nessa geração perversa. Nós temos que confrontar e ficar com a palavra de Deus. Um novo modelo de família está sendo adotado. E no Brasil, irmãos, correndo a todo vapor. Sem gênero
macho e fêmea. Eles querem família. Tem alguns projetos, por exemplo, de tirar o nome do pai da certidão de nascimento, já está quase aprovada. Nasceu a criança, se pôr o nome de pai e de mãe não. É de quem está cuidando, é dos cuidadores. Por trás disso, existe uma onda maligna, irmãos, nessa geração. A igreja não pode se aderir, nem se conformar com isso. Isso é perversidade, é repugnante para Deus. Estamos sofrendo as influências desse descalabro dentro da nossa família e dentro da igreja. Não sabemos conviver, irmãos. Há uma crise de convivência dentro de casa e dentro da igreja. E se não sabemos ser família, não saberemos ser igreja. Vamos repetir essa frase? Se você não sabe ser família, não sabe ser igreja. No 3, quem não sabe ser família, não sabe ser igreja. A família é a igreja. E se alguém não convive, não sabe viver em família, não vai saber viver na igreja. Não vai ter paciência para a vida na igreja. Então essa geração onde o conceito de família caminha rumo à destruição, está a todo vapor, mas não dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos conformar com isso. Uma geração em que cada dia perde os seus fundamentos. O Salmo 11, verso 3, que o diácono Ivan mencionou hoje aqui de manhã na oração. Cadê ele? Já estava na minha palavra. Lá diz assim, ó. Quando os próprios fundamentos estão sendo destruídos. Fundamentos. O fundamento da sociedade está sendo destruído, a família. E a igreja precisa se posicionar contra. Eles querem destruir a família, porque se destruir a família, destroem a sociedade. O fundamento da igreja está sendo destruído, a família. E a igreja tem que reagir. Não pode isso acontecer. O que vemos hoje são famílias deformadas, formando filhos sem caráter, que não farão bem à sociedade nem à igreja. Um filho deformado não vai servir nem para a sociedade, nem para a igreja. Por isso cresce assustadoramente homicídios, roubos, assaltos. Por quê? Porque as famílias estão formando filhos deformados, que não servem para a sociedade e muito menos vai conseguir servir para a igreja. A destruição da família está produzindo um quadro devastador na sociedade e também na igreja. Veja alguns dados que eu anotei hoje, irmãos. Hoje, mais de 1/3 dos brasileiros não possuem sequer o nome do pai na certidão de nascimento. Só da mãe, porque não sabe nem quem é o pai. Situação desastrosa, mas é fato isso aqui é notícia. Cerca de 47% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. E a figura masculina está se sumindo da configuração familiar. O modelo de Deus está dissipando. Há uma independência, coisas como carreira profissional, emancipação financeira, autonomia social da mulher tem provocado um déficit familiar enorme. Não querem ter filhos. Tem países da Europa que o governo já está incentivando a natalidade, porque ninguém quer ter filho. Isso é problema. É mais fácil vir em países da África, buscar alguém para adotar, mas ter filhos, de jeito nenhum. Isso dá problema. Tenho ouvido isso dentro da igreja. Deus me livre. Tenho visto as famílias sofrerem. Não quero me envolver com isso. Mas isso não é bíblico. Isso não é da vontade de Deus. Essa geração desenvolveu a cultura do divórcio sem culpa. Uma geração de pais divorciados. E isso já afetou a igreja também. Antes, irmãos, a exceção eram filhos de pais divorciados. Hoje a exceção são filhos de pais casados. Porque a maioria nas escolas são filhos de pais divorciados. Tamanho crescimento do divórcio. Isso não está na vontade de Deus. É uma geração pervertida. E Pedro está dizendo para a igreja, salvai-vos dessa geração. Pode ser que não tenha nenhuma família aqui que não tenha um caso de divórcio na família. É muitos e muitos e muitos. Mas como igreja do Senhor Jesus,
você tem que levantar a sua cabeça e a sua voz e continuar pregando a verdade. A vontade diretiva de Deus para a família é o casamento indissolúvel, que só a morte separa. Que é isso, pastor? Isso é antigo, mas é bíblico. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Mas hoje, qualquer problema, qualquer dificuldade, mesmo dentro da igreja, vou divorciar. É mais fácil divorciar, é mais fácil largar o problema. Só que o próximo casamento vai vir com os mesmos problemas, eles vão aumentando. Para o crente, é melhor renunciar, pagar o preço e viver a vontade de Deus. Estatísticas, irmãos, percebem uma grande quantidade de pessoas abusadas ou molestadas sexualmente por causa da chamada solidão da infância. Quando eles vão aconselhar com essas pessoas, logo se descobre, na infância esteve sozinha. A mãe saiu, o pai saiu, ou então não tinha mãe presente, não tinha pai presente, o filho foi criado sozinho, até alcançar aquela fase pré-adolescência e começar a receber a influência e vai para o mundo da perdição. E tudo começa por causa desse descalabro com a família. Veja essa manchete, irmãos. Essa eu li num periódico. A homossexualidade e suas distorções crescem assustadoramente entre os evangélicos, e os novos movimentos chamados de igrejas inclusivas trazem um olhar deformado do ensinamento bíblico, criando a vida gay cristã. E eu não quero questionar nenhum movimento, mas eu quero dizer que a palavra do Senhor deve ser observada pela igreja do Senhor Jesus. É nosso papel, é nossa missão, missão dos obreiros, das obreiras, dos professores de escola dominical, missão dos pais, missão dos crentes, viver e vivenciar, pregar, declarar e anunciar a palavra de Deus como a verdade do Senhor Jesus. E ela não coaduna com isso. A verdadeira igreja tem que levantar e pregar a verdade. E isso, às vezes, está sendo negligenciado nesses dias. Temos que observar o grande valor dos fundamentos, irmãos. Olha Mateus 7,26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. O que diferencia uma boa e uma má escolha, o que diferencia um homem sábio de um homem tolo, o que diferencia a sabedoria da estupidez, é a escolha dos fundamentos sobre os quais eles edificam. Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Você é construtor da sua casa. Você, os pais que estão aqui, você está construindo a sua casa. Você pode pegar esse modelo pervertido e adotá-lo e conformar com ele. Ou você pode repugná-lo e pode pegar a palavra de Deus e falar: eu vou ficar com a verdade da palavra de Deus. Mas entenda, ficar com a palavra de Deus vai dar trabalho. Ficar com a verdade vai ter sofrimento. Mas Deus vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Porque é possível surgir problemas perto de você, na sua casa. Mas mesmo assim você tem que levantar a sua voz e ficar firme. Amém, meus irmãos? Agora eu entendo porque Pedro falou: salvai-vos dessa geração pervertida. O mundo de hoje está completamente pervertido. E como igreja você pode dizer: ah não, não tem nada com isso, vai acontecer mesmo, é profecia da Bíblia. Isso é a pior desculpa que um crente pode fazer. É um crente falar isso: não, é profecia, vai acontecer mesmo. Não está certo. Deus conhece a sua vida. Deus conhece você. Você pode até presenciar, e é possível que nós vamos presenciar muita coisa feia acontecendo no Brasil. Mas como igreja você tem que ficar sempre contra. Sempre com a verdade. Mesmo que te persiga.
E olha que não vai ser fácil se me perseguir por causa da verdade. Mas ser crente, irmãos, na história da igreja isso aconteceu. Tem momentos que a igreja é confrontada. E aí, você vai ir com a maioria ou você vai ficar com a verdade absoluta de Deus, com a minoria perseguida, maltratada? Por isso Pedro falou: salvai-vos desta geração corrompida. Construir casas, irmãos, não é um privilégio de pessoas sábias. Passar dificuldades também não é consequência para os tolos. O que diferencia, ou o que os diferencia, porque lá no texto que eu li, a chuva veio para os dois. Para quem era sábio, construiu na rocha, e para quem era tolo, construiu na areia. Veio tempestade para os dois. O que os diferencia é as escolhas sobre os fundamentos, onde construirão. Se você continuar construindo na rocha, você vai salvar a sua vida e a sua família do inferno. Mas se você for por esse mundo, se você for para a onda desse mundo pervertido, envolvido por esses ismos que eu falei aqui, você pode até entrar na onda, você pode até ganhar a simpatia de muitos, mas você está colocando a sua família em xeque na presença de Deus. Você está correndo o risco de perder a salvação. Então os dias não são fáceis. O tema da festa seria a igreja no tempo do fim. Desafio um atrás do outro. Alguém escreveu, eu nem anotei, mas eu li hoje, que a igreja de hoje é uma igreja doente. Porque muitos não estão mais pregando a verdade. Muitos têm medo. Os púlpitos estão sendo usados para fazer movimentos que agradam. Mas nós temos que voltar a falar a palavra de Deus, o evangelho simples, porém profundo, poderoso, que Jesus ensinou. E a minha palavra para a igreja hoje é essa. A atual sociedade, cujos fundamentos estão profundamente ameaçados, relativizam a moral, destroem a família, animalizam o sexo, banalizam o pecado e legalizam as perversões. É o que está acontecendo no mundo de hoje. Legalizando as perversões, barateando a vida, a sexualidade, destruindo a família, relativizando a moral. Mas a igreja não pode entrar nisso. A igreja tem uma cartilha, uma regra de fé. A Bíblia não é ultrapassada. Vou passar um vídeo onde um candidato ou alguém de um movimento pega a Bíblia e fala: olha, não vá na onda desse livro. Esse livro é antiquado, é vencido. Esse livro não serve. Vote certo. Ah, pastor, eu não tenho responsabilidade, posso votar em qualquer. Não, você tem sim. Quando você tem conhecimento, você é responsável pelos seus atos. E Deus está olhando suas decisões. Ah, eu vou perder meu voto. Que perca! Mas eu votei seriamente. Um pervertido não vai subir no poder com o meu voto. A perversão não vai chegar lá com o meu consentimento. Pastor, isso não é bíblico? Claro que é, irmãos. Claro que é. A igreja só tem uma saída: ministrar o evangelho, pregar, ensinar, trazer a verdade de Deus sobre as pessoas. Toda a humanidade está mergulhada na mentira. A essência do pecado é mentira. E o pecado opera pela mentira. Mas a igreja precisa viver a verdade em todas as áreas da sua vida. Inclusive na hora de decisões importantes, como a de domingo, na hora de votar. Mesmo que aquele voto não faça diferença, mas eu vou dormir tranquilo. Eu votei numa pessoa honesta. Eu votei num princípio de família. Eu votei em alguém que acredita em princípios. E eu vou voltar a dizer: tudo que eu falei pode acontecer e é provável que aconteça. Que passe essas leis que vão acontecer, mas pelo menos não com o meu consentimento. Eu vou continuar como igreja defendendo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus, em seu grande poder e sua eterna misericórdia, nos ajude. Ajude a mim e a você.
Que Deus nos abençoe. Paulo falou assim, Filipenses 2:15, que nós somos como luzeiros no meio de uma geração pervertida. Pode ter 1 milhão errando, mas se tem um crente acertando, ele é luz. A pergunta é essa: você está brilhando? A sociedade está corrompida, a sociedade está podre, apodrecida no pecado, mas você é servo do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. Nem na mente você concorda, nem nas ações. Você não concorda com os erros. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai. Nessa noite, ó Deus, eu tenho pensado essa palavra que é antiga, esteve com Pedro na primeira pregação, porque já aquela geração era perversa. Legalizaram o pecado, legalizaram a iniquidade, e hoje não é diferente, ó Deus. As leis conspiram contra a igreja, a verdade está obscurizada, Senhor. As pessoas têm vergonha de falar a verdade, de viver a verdade. Mas eu peço a bênção sobre a igreja, Pai. A proteção sobre a Tua igreja. Dá-nos a coragem que precisamos, a graça que necessitamos, o amor que é a nossa vanguarda, para ficar firme, Senhor Deus, e não se contaminar com essa geração. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas a igreja não pode ser atingida, Senhor. A igreja vai continuar, Senhor Deus, incontaminada. E se contaminar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar os corações, tocar as vidas, tocar a mente, para que a pessoa possa, a igreja possa voltar a pensar com saúde espiritual. Voltar para a palavra, Pai. Que possamos pregar a palavra, viver a palavra, voltar a ter cultos simples, mas que evidenciam a verdade de Deus, custe o que custar. Que possamos ter reuniões de oração, ó Deus. Que a igreja volte a amar as reuniões de oração, as reuniões de estudos da palavra de Deus, para aprender o básico, ó Deus. Para não ser enganado pelo diabo, para não ser enganado pela mídia, para não ser enganado pelas misérias deste mundo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Cada crente que está aqui, Senhor, é um soldado. Eu quero crer nessa noite. E mesmo sendo minorias, em meio a esse volume de erros, ó Pai, cada igreja é um luzeiro, segundo Paulo, um astro no firmamento, ó Pai. Um astro para brilhar. Assim Paulo falou à igreja de Filipenses, capítulo 2, verso 15. Dá a graça para todos, ó Deus. Dá-nos a autoridade que necessitamos. Dá-nos a sabedoria para afirmar e construir a nossa vida segundo os Teus princípios, ó Pai. Dá-nos a sabedoria a cada dia, Pai. Dá-nos a graça de buscar esta sabedoria. Dá-nos a sabedoria de voltar para a Tua palavra, que é qual planta para edificar a nossa casa espiritual, a nossa vida. Dá-nos paciência para entender a Tua palavra. Dá-nos quietude e paciência para ouvir a Tua palavra. Dê graça ao Teu povo para ler a Tua palavra novamente, Senhor. O povo esqueceu a Bíblia, Pai. A igreja não tem lido a Tua palavra. Desperta-nos para mais leitura, para mais busca, Pai querido, pela verdade. E a verdade está no seio da Tua palavra. Desperta a Tua igreja para as escolas bíblicas, ó Deus. Que as crianças estejam sendo trazidas, ó Pai. Que os pais despertem, que o lugar de uma criança é na igreja, é na escola bíblica, para aprender os primeiros rudimentos, ó Pai, e eles aprenderem juntos, ó Deus, porque o mundo vai de mal a pior, e as coisas vão complicar, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem uma igreja incontaminada, uma igreja vitoriosa. Eu louvo a Deus pela igreja do Senhor Jesus, aqui no Pompeia. Desperta esse povo, ó Deus, desperta os obreiros desta igreja, Pai. Tira, Senhor Deus, toda a nossa confusão de reunião, ó Pai. Dá-nos a capacidade de conviver como igreja. Dá-nos a capacidade de valorizar a família a todo custo. Problemas virão, Pai.
Problemas vêm sobre quem constrói no certo e quem constrói no errado. Mas quem constrói no certo tem uma casa vencedora e imbatível, uma vida vitoriosa. Eu oro nessa noite pela igreja, eu oro pelos pais, eu oro pelas mães, eu oro pelos crentes desta igreja, eu oro pelos obreiros desta igreja, para que levantem, Senhor Deus, a sua voz, para que levantem a sua voz como profeta de Deus nessa última hora, e falem a verdade, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Fiquei sabendo essa semana, irmãos, de uma pesquisa do censo, até de uma reavaliação do censo, houve alguns erros, que 47% dos brasileiros são evangélicos. Aí veio um comentário imediatamente de um famoso pastor, que eu respeito muito, dizendo, professora Vasti, mas qual a qualidade desses evangélicos? Como é que está a estrutura desses evangélicos? 47%, irmãos. E nós não estamos, às vezes, influenciando nada. Estamos sendo influenciados. O mundo tem sido avassalador sobre nossas vidas, sobre a igreja. Mas como eu disse, que Deus tenha misericórdia de nós. Você é uma coluna na casa de Deus. Você tem a palavra do Senhor no seu coração. Não se engane, não se iluda. Fique com a verdade. Ela é simples, ela é bíblica, ela é verdadeira. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos ver o vídeo. Está pronto aí, meninos? Pode soltar o vídeo, Felipe. Pastor Pascoal Piragini Júnior. Pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba. A palavra de Deus usa uma expressão que às vezes a gente lê e não entende muito o sentido dela. A palavra é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado que o pecado a gente não tem mais vergonha de cometê-lo. E ele passa a ser algo tremendamente natural na nossa vida. E a Bíblia diz que quando a iniquidade chega, ou seja, o coração do homem está tão endurecido que ele não se envergonha mais do pecado, e ele não pode reconhecer nem que aqui alguma determinada ação é pecado, é tempo que Deus tem que julgar a sua terra, julgar o seu povo, julgar uma nação. E é por causa disso que eu tenho que falar uma coisa que durante 30 anos no meu ministério eu nunca fiz. Eu completei 30 anos de ministério no dia 8 de agosto. E nesses 30 anos eu nunca fiz o que eu fiz hoje pela manhã e vou fazer agora à noite. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Porque existem uma série de leis que estão tramitando, que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador, que vão ser incorporadas pela ação da máquina estatal através da presidência da República, e nós vamos estar votando nessas pessoas no próximo mês, que vai tomar força também nas câmaras estaduais, nas ações que são feitas através do Estado. E nós precisamos de valores cristãos trabalhando nesses contextos. Por causa disso está havendo no Brasil um movimento, que eu faço parte agora, graças a Deus, tá? De líderes cristãos, de várias denominações evangélicos e católicos, que estão trabalhando para que a gente possa impedir que a iniquidade seja institucionalizada na forma de lei. E por isso alguns pastores têm se posicionado firmemente no rádio, na televisão, com as suas igrejas, e também
a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nessa última semana, escreveu um documento e publicou e lançou na mão de toda a imprensa, se posicionando com relação a esses assuntos. Eu vou pedir que você assista um vídeo de alguns minutos que fala desses problemas e de como nós precisamos levar isso a sério, porque isso tudo que vai passar aqui é iniquidade institucionalizada. E que nós precisamos nos posicionar e dizer, nós não queremos isso na nossa nação. E procurar pessoas que nos representem para dizer, vou votar contra essas coisas. Porque caso contrário, a iniquidade será oficializada. E Deus não vai ter outra coisa a não ser fazer, julgar a nossa terra. É isso que a Bíblia diz. Então veja esse vídeo um pouquinho. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e às vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja.
Desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra, e por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo: olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. Se você entrar no site do governo federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura. E todas elas são questão fechada para o PT. Todas elas estão aqui, nesse vídeo. Tá? E mais, se você olhar, você vai ver como a máquina estatal está mobilizada. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Justiça, isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Saúde. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor, eu nunca fiz isso. Eu não estou dizendo para você votar em A ou B, eu vou dizer para você em quem não votar: em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. E se Deus julgar a nossa terra, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida, porque eu faço parte dessa terra. Porque Deus não tolera iniquidade. Amém? Pode desligar. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos fazer uma oração. Eu queria pedir aos irmãos que sexta-feira na vigília nós vamos orar pelo Brasil, orar pelas eleições. Volto a dizer aqui, passei o vídeo porque achei interessante, mas cada pessoa é livre para votar em quem quiser, essa é a verdade. Agora, informações, elas são boas, e quando você recebe informação, você avalia. Cada pessoa tem liberdade para fazer isso. Agora, ore para Deus abençoar o processo, ore pelo Brasil, ore pelo estado de Goiás, ore pela nossa nação. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso sexta-feira. Eu sei que muitos não vão poder vir, mas o Brasil todo escolheu sexta-feira para fazer uma oração. Como eu disse, isso pode não ter efeito e ser eleito qualquer pessoa. Só que, como ensinei aqui nessa noite, o seu posicionamento deve ser coerente com o nome que você carrega. Você carrega o nome do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus. E Ele é contra tudo isso. E se o Evangelho é contra, você deve ser contra também. Pelo menos o seu posicionamento.
se tem que acontecer e vai acontecer, esse é problema do Brasil. Mas como igreja, nós vamos dar a nossa parcela. E eu vou estar orando aqui, vou estar orando sexta-feira, vou cumprir uma determinação do nosso presidente que pediu que todo o nosso campo fará uma vigília na sexta-feira com esse propósito, vamos estar aqui orando. Ore a Deus. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite. E eu sei, Senhor, que esse é um assunto delicado, mas eu estou em paz com meu espírito nessa noite, ó Deus, na Tua presença, para Te pedir, ó Deus, graça, sabedoria, a mim e a todos, da igreja abençoada que o Senhor me colocou, ó Pai. O Senhor me colocou aqui nessa igreja, e eu, como pastor, não posso me esquivar de assuntos tão importantes, tão urgentes. Como pastor da igreja, não posso me esquivar diante de assuntos tão relevantes, ó Deus. Dê orientação à Tua igreja, Pai. Dê sabedoria à Tua igreja. Abençoa todas aquelas pessoas, ó Pai, não importa de que igreja sejam, que estão concorrendo ao pleito, que são pessoas com princípios cristãos, são pessoas comprometidas com a verdade, que portam suas vidas contra a morte, contra a iniquidade, contra a família, Pai querido. Senhor Deus, dê graça ao Teu povo, dê sabedoria ao Teu povo, ó Pai, e acima de tudo, capacidade de levantar a voz em oração. Não podemos fazer muito, mas podemos orar, ó Deus. E eu levanto a minha voz e a minha mão nessa noite, ó Deus, e sei que tem muitas igrejas orando. Tem muitos servos de Deus orando, Senhor Deus, nessa semana. Que some-se a eles a minha oração, o meu clamor, ó Deus, pelas vidas, pelas crianças, pelas instituições, ó Deus, públicas do nosso país. Deus, a Tua vontade é soberana, Pai. Deus amado, eu sei que o erro tem predominado, mas não pela igreja. Eu sei que o pecado, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, surgido como uma avalanche, mas não pela mão da igreja, não pela concordância da igreja. Como igreja nós oramos, ó Deus, salve essa nação, Senhor Deus. Como igreja nós clamamos, salve a família, salve o Teu povo, ó Pai. Desperta a igreja nesses últimos dias. Desperta um sentimento de clamor na igreja. Senhor Deus, que sexta-feira, o dia que escolhemos para clamar a partir das 10 horas, Senhor, muitos do Teu povo, ó Pai, compareçam para nos dobrarmos na Tua presença, para clamar pelo Brasil, para clamar pelas nossas autoridades. Porque não importa quem vai chegar ao poder, depois que estiver lá, Senhor, nós vamos orar por ele, porque essa é a orientação da Tua palavra. Mas nós Te pedimos, ó Deus, dê graça à Tua igreja, para ser verdade, para ser defensora da verdade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoa. Amém, meus irmãos. Deus abençoa a Sua palavra em nossos corações. Podem recolher a oferta, irmãos. Pegue a sua oferta e não precisa sentar. Depois da oferta, eu vou impetrar a bênção apostólica, como eu prometi. Estou concluindo antes das 9 horas. Deus abençoe você que veio. Deus abençoe a todos, a todas. Que bênção. Alegria a sua presença. Tá bom? Fique em oração essa semana. Venha sexta-feira. Domingo nós não teremos a escola bíblica, mas à noite vamos ter a grande ceia. Prepare para a ceia. Venha com alegria. Tá? Faça confissões. Faça concertos. Tá? Ore com a sua família. Procure ler a palavra de Deus. Domingo nós vamos ter aqui uma grande reunião. Eu tenho certeza disso. E do Brasil o Senhor cuida. Da igreja o Senhor cuida. Amém, irmãos? Deus abençoa. Levante a sua mão para a bênção apostólica. Glória a Jesus. O grande amor de Deus, o nosso Pai. A graça infinita de nosso
Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, a vitória do Espírito Santo repouse com toda a igreja do Senhor Jesus, que congregou comigo nessa noite, não só hoje, mas enquanto o Senhor não volta para buscar a sua igreja. E todos dizem, amém. Deus abençoa, um abraço, vão em paz, vão na graça, que a boa mão de Deus cuide de você e da sua família.